tecnologia nova né, de ambiente online, mas eu espero que, independente disso, todos aproveitem o curso, escrevam suas perguntas, que no final da apresentação vocês tirem as dúvidas de vocês, não só da minha agora, mas de todas, e vocês também podem mandar por chat, né, Isa? Você também vai ficar dando uma olhadinha no chat, certo? Sim, pessoal, pode ir colocando no chat, tá? Que daí depois eu passo para a Camila. Então tá, pessoal, então eu sou a Camila Matiusso, eu sou professora da Universidade Estadual de Maringá, eu estou lotada no DEF, que é o Departamento de Educação Física, apesar da minha formação ser ciências biológicas, então acho que quem segue lá nosso Instagram viu que é tudo ciências biológicas, é graduação, mestrado e agora durante o meu doutorado, mas no meio do meu mestrado e agora no meu projeto de doutorado, eu trabalho com atividade física. E eu agora, né, professora do DEF, e a Isa também não é do DEF, mas ela também dá aula para muitos alunos da educação física, decidimos, então, formar esse curso para apresentar para vocês, basicamente, o que é o estudo da educação física, né? Eu não conheço. Existem diversas formações diferentes aqui, que a gente viu, biomedicina, farmácia, ciências biológicas, mas não só para educação física, é claro que o curso ele vai estar voltado um pouco mais para educação física, mas que essa primeira palestra eu venho mostrar para vocês, basicamente, o que é um laboratório de pesquisa, né? O que nós fazemos dentro de um laboratório de pesquisa, como nós estudamos, quem faz mestrado, quem faz doutorado, quem está na graduação e tem vontade de fazer uma iniciação científica, quem já trabalha na área e muitas vezes tem vontade de fazer uma pós-graduação, tá? Então, essa minha palestra de hoje é nesse sentido. Então, eu vou iniciar aqui. Então, pessoal, ó, eu vou apresentar para vocês o laboratório de pesquisa adaptado ao exercício físico. Mas, como nós estamos aqui em uma diversidade muito grande de cursos, então, entendam que isso é um laboratório de pesquisa, tá? Todo esse contexto que eu vou mostrar para vocês, obviamente, vai ser mais voltado ao exercício físico, como é o proposto do curso, só que para as pessoas que estão em outras áreas, e independente de estar em outra área também, tem vontade de trabalhar com exercício físico, é só para que vocês tenham essa visão geral, para quem ainda não tem. Então, para quem já trabalha em laboratório, para quem já faz pós-graduação, talvez eu vou falar coisas aqui que vocês já estão carecas de saber, tá? Mas, enfim, bom, então vamos lá. Primeiramente, né, nós somos de Maringá, então nós trabalhamos na Universidade Estadual de Maringá, eu coloquei aí essa fotinha, porque eu vi nas inscrições que tem pessoas de outros lugares, de outros estados, então é só para quem não é de Maringá e quem não conhece a universidade. Então, nós somos aqui da Universidade Estadual de Maringá, eu fiz minha graduação, meu mestrado, e agora meu doutorado, e sou professora dessa universidade, então, basicamente, toda a minha formação se deu aqui. Aqui é só uma visão geral, né, de como ela está na cidade. Tá, então vamos lá, pessoal. Dentro da Universidade Estadual de Maringá, nós temos o nosso laboratório. Então, assim, eu vou tentar, né, falar num geral de laboratório de pesquisa, mas vocês não esperem que eu não puxe a sardinha assim para o laboratório que eu trabalho. Não só eu, como a Isabela trabalha lá, o Rodrigo Vargas, a Laís já trabalhou e agora também, né, tá voltando, o Aldrey também já trabalhou lá, o Douglas também, o professor Douglas, enfim. Então, dentro da UEM, lá no bloco H67, fica o nosso laboratório na sala 19. Eu coloquei 2 fotinhas para vocês, que é da porta, né, aqui, e do interior dele, assim, parte dele, né, porque tem ainda um pouco mais profundo e para o lado esquerdo. Essa carranca aqui é do meu professor Paulo. Quem conhece ele vai entender mais ou menos por que ele colocou isso aí. Enfim. Eu esqueci de falar, o meu orientador é o professor Dr. Paulo César de Freitas Matias, então tudo que eu vou falar aqui no contexto da orientação que ele me deu durante o mestrado e agora no doutorado, do laboratório que ele
que ele coordena, que é esse laboratório que eu estou mostrando para vocês, que é o LBCS, que é o Laboratório de Biologia Celular da Secreção. Tá, pessoal, então, por que exercício físico dentro de um laboratório de pesquisa? Então, para as pessoas que estão aí na graduação e que não têm essa vivência da pesquisa, da ciência, sempre quando pensa em um laboratório de pesquisa, eu acho, né, que são essas imagens, que são as imagens que aparecem na TV, né, que vem na cabeça da gente, que são pessoas trabalhando com microscópio, com pipeta, com provetas, enfim. É um laboratório comum, né, como todos os outros. E aí, sempre quando a gente pensa em exercício físico, a gente fica tentando encaixar aonde que o exercício físico aonde ele entra, onde ele se encaixa dentro de todas essas imagens aqui que tá aparecendo para vocês no slide. Enfim, e aí é isso que eu venho mostrar para vocês hoje, aonde que o laboratório de pesquisa ele se encaixa aí nesse mundo que nós vemos. E claro, né, pessoal, isso aqui é uma parte importante, mas é só uma parte da pesquisa, e tem vários outros campos, a ciência é muito vasta, mas eu vim encaixar, assim, na ideia de vocês hoje, onde o exercício físico se encaixa aqui. Então, por que exercício físico dentro de um laboratório de pesquisa? Por que eu preciso pesquisar o que está relacionado à atividade, ao exercício físico? Então, pessoal, basicamente, quando nós pensamos em atividade física, em exercício físico, eu tenho certeza que a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é saúde, não é? Principalmente nos dias de hoje, que todo mundo, sempre quando você vai no médico, independente da sua idade, é recomendado a prática de atividade física, é recomendada que você não leve uma vida sedentária, que você tenha práticas mesmo, né, no seu dia a dia de atividade física. Então, sempre que nós pensamos em atividade física, nós pensamos em tratamento e prevenção de doenças, certo? E tá tudo bem, isso é normal e é correto de se pensar. Então, nós pensamos na atividade física como prevenção e tratamento de doenças. E aonde que entra a ciência nisso tudo? Então, pessoal, a ciência, ela entra no sentido de que como que essa atividade física vai prevenir ou vai tratar as doenças. Então, é o efeito da atividade física no organismo. E aí, nós falamos de um efeito fisiológico ou até mesmo indo mais, afunilando ainda mais o nosso estudo, a nível celular. Então, quando nós falamos de atividade física como sendo um promotor de saúde ou uma prevenção contra doenças, tratamento de doenças, que seja, no caso da diabetes, por exemplo, da obesidade, nós estamos tentando entender lá dentro do laboratório aonde, como, por que a atividade física age a nível fisiológico e a nível celular. Tá. Então, o que eu quero que vocês entendam nesse começo agora? Nós levamos a atividade física para dentro do laboratório, desculpa, para entender, basicamente, qual é o caminho que o organismo, fisiologicamente, intracelularmente falando, qual é o caminho que ele percorre para sair de um organismo doente para um organismo saudável. Aqui eu coloquei uma imagem de uma pessoa, né, obesa e de uma pessoa magra, mas não é só nesse sentido que eu quero dizer. Então, eu até coloquei aqui, ó, em vermelhinho, um organismo doente. Então, o que acontece nesse organismo doente que após a prática de atividade física, ele se torna saudável? Ou o que acontece em uma pessoa que pratica atividade física durante toda a vida e ela lá na velhice se encontra frente a uma doença? Por que o organismo dessa pessoa responde melhor ou não responde melhor? Por que não responde melhor? Então, assim, são essas perguntas que nós tentamos responder dentro do laboratório quando nós falamos de atividade física. Então, aqui, responder essas perguntas a nível celular ou a nível fisiológico, ou a nível também de percepção, pessoal. Sempre quando nós estamos trabalhando com exercício físico, e quem aqui é da área da saúde, não só da educação física,
sabe que sempre quando nós estamos trabalhando com a atividade física ou tratamento de medicamentos, qualquer coisa, o visual também conta, né? Obviamente que para a ciência precisa de muito mais que uma percepção, mas também, né, aquela percepção de, por exemplo, você vê uma pessoa gordinha e depois ela fica magrinha, você sabe que ali aconteceu alguma coisa, né? O que nós estamos falando aqui é o que acontece dentro. Como que eu vou falar assim? O que nós percebemos é fácil entender, é o que acontece dentro do organismo, que nós não estamos vendo nitidamente, é o que está acontecendo e é isso que nós estudamos dentro do laboratório. E aí vocês devem estar se perguntando assim, tá, e como que vocês fazem isso? Como é que vocês encaixam uma atividade física dentro de um laboratório de pesquisa? Então tá, pessoal, vamos lá. Hoje em dia, existem modelos animais que os pesquisadores utilizam dentro dos laboratórios para fazer inúmeros tipos de avaliações, não só no que diz respeito à atividade física, tá, pessoal? E existem também vários outros tipos de modelos que os pesquisadores estão adotando na atualidade para deixar de usar esse modelo animal. Aqui na nossa apresentação eu vou abordar o modelo animal, que é o modelo utilizado para atividade física. Mas, para outros tipos de intervenções, existem outras formas que não se usa animais, e nem o modelo humano, né, que eu estou mostrando aqui para vocês embaixo, e que utilizam, por exemplo, células, tecidos, enfim. Aqui nós vamos abordar os animaizinhos. Então, aqui nessa primeira fotinha, é um ratinho Wistar, que é o ratinho de laboratório. Aqui é um camundongo black, que também é utilizado no laboratório, e aqui é um camundongo suíço normal, também utilizado na prática do laboratório de pesquisa. E aqui, pessoal, como nosso foco aqui da nossa apresentação é atividade física, também nós temos modelos humanos que são estudados, algumas intervenções das atividades, tá? Então, vamos lá, pessoal. Aonde ficam esses animais dentro do laboratório? Então, para quem não conhece, um laboratório de pesquisa que utiliza modelos animais, eles precisam ter um espaço que é chamado de biotério. Então, nessas fotos, eu apresento para vocês o biotério do nosso laboratório, do LBCS. Então, é um espaço relativamente pequeno, né, mas que cabem muitos animais. Então, nós, no laboratório, no LBCS, nós trabalhamos com o rato, o Wistar, nós não trabalhamos com camundongos, nem... Pessoal, eu acho que meu cachorro tá latindo e vocês vão ouvir, mas é o que acontece mesmo. Eu tô aqui na minha casa e infelizmente, vai ter aí um fundo de latido para vocês. Mas se estiver dando para me ouvir, é o que importa. Ou Isa, se não estiver dando, daí se estiver muito ruim, você me avisa, tá? Continuando. No laboratório, nós não trabalhamos com o camundongo black, nós não trabalhamos com o suíço e nem com o modelo humano, tá? Nós trabalhamos com os ratinhos Wistar. Então, voltando aqui para o nosso biotério. Então, pessoal, nós temos aqui um biotério. Esse biotério, ele tem as grades, onde são colocadas as caixas. Essas caixas são de plástico e tem uma grade de ferro por cima. Logo mais para frente vai ter uma outra fotinha que vai mostrar melhor como são essas caixas. E aí, dentro dessas caixas, são onde ficam os animais, os ratos, Wistar. Aqui nessa segunda foto tá melhor de ver. Então, aqui tem a garrafa onde fica a água, e aqui, ao lado, é o local da grade onde fica armazenado a ração. Eu acabei esquecendo de colocar aqui na apresentação, mas eu vou falar que é o seguinte. Sempre, quando em laboratório de pesquisa, nós vamos trabalhar com animais ou com humanos, nós precisamos de uma aprovação de um comitê de ética. No nosso laboratório, no LBCS, esse comitê de ética que nós utilizamos é o Comitê de Ética Animal da Universidade Estadual de Maringá. E aí, cada universidade tem o seu comitê de ética. Então, pessoal, esse comitê de ética, ele avalia toda a estrutura, ele avalia todos os projetos,
todos os tipos de intervenções que nós vamos fazer com os animais, para que esses animais, eles não sofram, eles não sintam dor, para que eles tenham uma qualidade de vida boa, respeitando, então, a fisiologia do animal, do rato, que não é igual ao do humano, respeitando o ciclo circadiano do animal, a alimentação do animal. Então, pessoal, eu não coloquei aqui, eu queria ter printado a página do Comitê de Ética da UEM, mas para todos os trabalhos com animais, precisa primeiro que o nosso projeto seja aprovado por esse Comitê de Ética, que é um Comitê de Ética extremamente rigoroso, e também para qualquer tipo de atividade, de intervenção ou de pesquisa em humanos, também existe um comitê de ética para humanos, também extremamente rigoroso, e que qualquer projeto precisa passar por esses comitês de ética. Bom, voltando aqui. Então, o nosso biotério, ele é aclimatado, porque os animais, eles precisam ficar em uma temperatura constante de 22 graus, mais ou menos, 2 para mais ou 2 para menos. Eles também têm um ciclo circadiano que é o oposto do nosso. Então, o período ativo do animal é durante a noite, e o período de descanso do animal é durante o dia. Então, às 7 da manhã, as luzes do biotério se acendem, e às 7 da noite, as luzes do biotério se apagam automaticamente, para que esses animais, eles tenham esse ciclo regulado dentro do ambiente do biotério. Nós ofertamos a água filtrada para os animais, e eu também não coloquei a foto da ração, mas é uma ração que nós chamamos de padrão para rato, ela é da marca Nuvilab, e eu acho que tem uma foto que vocês vão conseguir ver certinho. Aqui, tá essa foto aqui mesmo. Então, aqui, pessoal, ó, vocês podem ver, então, são animais, esses animais, eles são novinhos, então, eles estão pequenininhos. Aqui, essa é a ração que nós ofertamos para esses animais. Existem variações, tá, pessoal? No nosso laboratório mesmo, nós trabalhamos com outros tipos de ração, mas que eu vou deixar para os outros professores abordarem isso. Essa é a ração comum que nós utilizamos. Aqui é a garrafinha d'água, essa água, ela é trocada a cada 2 dias ou diariamente, depende do protocolo. E aqui no fundo, que vocês estão vendo, é cepilho, que é chamado também de... Ai, meu Deus, tá, eu esqueci o nome, que também é chamado isso daqui, mas é como se fosse farelinho de madeira, tá? E aí, esses animais, eles ficam aqui, e esse cepilho, ele serve para diminuir, né, o cheiro da urina e das fezes dos animais, e também para que eles fiquem em um ambiente que não seja de um contato direto ali com o plástico. Tá, pessoal, então, eu quis dar uma visão geral para vocês de como que nós efetuamos a atividade física dentro do laboratório. Então, nós utilizamos ou modelos humanos ou modelos animais. Os mais comuns, então, são ratos, oysters, camundongos e variações de camundongo, também existem variações de rato. No nosso laboratório, nós trabalhamos com rato oyster. Esses animais, eles são alojados dentro de um local chamado biotério. Esse local, ele tem uma estrutura toda voltada para o bem-estar do animal, que é aprovado e controlado por um comitê de ética animal. Então, tá bom. Avançando um pouquinho na nossa apresentação, então eu vou agora mostrar para vocês quais os tipos de atividade física que nós fazemos dentro do laboratório. Lá no nosso laboratório, na LBCS, nós não fazemos todos esses tipos, então eu vou falar mais do tipo que nós fazemos lá, que é a corrida, mas eu vou dar uma visão geral para vocês de quais tipos de atividade física nós conseguimos fazer dentro do laboratório. E aí, pessoal, eu já vou avisando de antemão que eu não vou abordar muito o que se estuda depois de ter feito a atividade física no animal, porque isso vai variar muito de protocolo para protocolo, vai variar muito de projeto para projeto. Então, cada laboratório tem um foco, tem uma linha de pesquisa, e aí, normalmente, o que será feito com esse animal, né, os experimentos em vivo, ex vivo, que será feito com esse animal, vai variar muito do tipo de pergunta, né, que tem cada projeto.
Então, pessoal, o que comumente nós vemos trabalhos e nos laboratórios em que se é feito esse exercício nos animais? Então, normalmente, ele está dividido entre aeróbico ou de força. Quando nós falamos de exercício aeróbico, é normalmente a corrida numa esteira ou a natação. Aqui, nessa foto de baixo, que eu estou apontando para vocês, é a corrida, essa esteira é lá do nosso laboratório. A natação, nós não temos natação no nosso laboratório, esse daqui é uma foto do laboratório de uma professora do Rio Grande do Sul, professora Cristiane Maté. E aqui, pessoal, e depois também nós temos atividades de força. Então, quando nós falamos de atividades de força, nós temos modelos de agachamento, e é o agachamento que vocês conhecem mesmo, que a gente faz na academia, só que adaptado para rato, e a escada com peso, que é essa fotinha aqui que eu estou mostrando, essa fotinha, ela são dos experimentos de uma aluna chamada Carol Piccoli, e ela me forneceu, gentilmente, porque nós também não trabalhamos com esse tipo de atividade no nosso laboratório. Pessoal, e aí, né, para quem é da área da educação física, para quem também não é, e que tem um limiar muito tênue, tem uma linha, né, um limiar muito tênue, quando a gente fala entre aeróbico e força, tá? Então, eu posso estar fazendo um exercício aeróbico, como a natação, e colocar pesos no rabinho do animal, e aí, talvez, esse animal, ele comece a fazer um exercício que não seja só aeróbico. Então, assim, eu fiz essa divisão, pessoal, mas como tudo aí na ciência, é uma coisa meio entrelaçada, não é uma coisa engessada. Então, sempre quando eu falar de corrida, eu posso estar falando, por exemplo, de uma corrida de endurance, que a gente chama, que é quando a inclinação da esteira, entende? Então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês não é engessado. O aeróbico não é engessado à força, mas eu quis fazer essa divisão mais a título de didática mesmo, para que nós possamos ir falando de cada um brevemente, tá bom? Tá, pessoal, mas antes da gente entrar nessa questão, nós temos que entender o seguinte, hoje em dia, nós sabemos que a atividade física, ela é benéfica. Sim, ela é benéfica, mas nós temos uns poréns quando nós falamos de benefícios da atividade física. Por quê? Porque, pessoal, para eu falar de benefícios, eu preciso entender que tipo de atividade física que essa pessoa está fazendo. Então, assim, sempre quando a gente olha uma atividade física, um exercício físico num panorama geral, nós falamos em qual a intensidade desse exercício, qual a frequência e qual a duração. Por quê? Porque, às vezes, o exercício, ele não traz só benefícios. E é muito interessante isso, porque foi através dos estudos da ciência, da pesquisa, que nós começamos a perceber que existem tipos de atividade física que trazem prejuízos à saúde. Mas, para a gente quantificar, para a gente mensurar se é um benefício ou não, nós precisamos saber, né? Qual é a intensidade desse exercício? Então, eu estou falando de um exercício leve, de um exercício moderado ou de um exercício de alta intensidade? Qual é a frequência desse exercício? Eu faço uma vez na semana, 2, 7, 5, enfim. Quantas vezes na semana, qual é a frequência que eu faço essa atividade física? E qual a duração? Se é 10 minutos, se é 20, se é 1 hora, se é 2 horas. Então, sempre quando nós tratamos dos benefícios, nós precisamos entender, primeiro, esse panorama geral da atividade física. Mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre essa parte da intensidade, da frequência e da duração, relacionado aos trabalhos que eu encontrei na literatura, aos trabalhos do nosso laboratório e ao meu trabalho também. Eu não vou abordar isso agora, pessoal, porque é muito amplo. Então, existem protocolos que abordam intensidade leve, frequência baixa, duração baixa. Ou intensidade leve, frequência moderada, duração baixa. Enfim. Então, são N possibilidades de um protocolo de atividade física para animal ou para humano que podem ser construídos dentro dessas 3 vertentes, intensidade, frequência e duração, tá? Então, talvez agora vocês estejam pensando, meu Deus, mas o que é leve, o que é moderado, o que é alto? Como que eu faço isso para um rato? Como que eu coloco um rato numa intensidade moderada?
calma, segura aí, que já a gente vai entender isso daí, tá bom? Ah, tá bom. E aí, pessoal, nós temos também, já entrando um pouquinho lá no que o professor Rodrigo vai falar, além de que os benefícios ou não da atividade física estão relacionados à intensidade, frequência e duração, isso falando só da atividade física, nós também, principalmente quem estuda programação metabólica, vocês vão entender já já, também sabemos que esse benefício está diretamente relacionado ao período em que se é feito essa atividade. Então, se é um período pré-natal, se é um período gestacional, se é um período lactacional, se é um período da infância, se é um período da lactação, se é na adolescência, se é na idade adulta, se é na velhice. Então, pessoal, tudo isso aqui, ele influencia. E por que será? Por que será que se eu fizer um exercício numa gestante, ou se eu fizer um exercício em uma futura mamãe, ou se eu fizer um exercício em um filhotinho, ou em um... Eu vou misturar humano e rato, mas enfim, num filhotinho de rato, ou quando ele já tiver na adolescência, ou quando ele já tiver na idade adulta, ou quando ele já for velhinho, por que isso vai interferir? Aí, pessoal, nós vamos entender isso daqui a pouquinho com o nosso professor Rodrigo Vargas, que vai apresentar o que é isso, o que é a programação metabólica, por que o período da vida ele influencia não só na questão da atividade física, como em outras vertentes, tá bom? Então, daqui a pouquinho. E antes de começar a destrinchar para a gente sobre os trabalhos que falam sobre os protocolos de natação, de corrida, de agachamento, de subida de força, né, que é a subida da escada com peso, eu queria explicar para vocês da onde vai sair todos esses trabalhos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, assim, pessoal, nós, da área da saúde, ou da área de biológica, nós temos uma plataforma chamada PubMed, que é esse primeiro print aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, aqui nessa plataforma, pessoal, nós conseguimos, através de palavras-chave, buscar muitos e muitos e muitos trabalhos relacionados a diferentes áreas. Então, vocês vão ver que eu vou ter aí, nos slides para frente, vários trabalhos, e eu vou mandar para vocês o link do PubMed, o link desse segundo site que eu estou mostrando aí, que eu já vou falar dele, e a referência de todos os artigos que eu usei para preparar agora a nossa apresentação. E aí, pessoal, vocês vão né, para quem não está nesse meio acadêmico, para quem não está nessa... não tem essa proximidade com a ciência, com pesquisar trabalhos científicos, artigos científicos, vai ficar pensando, meu Deus, da onde a Camila tirou todos esses trabalhos, ou muitas vezes eu vou falar brevemente de um trabalho, você vai querer saber mais sobre esse trabalho, então eu já adianto logo para vocês. Eu pesquisei todos os trabalhos através dessa plataforma chamada PubMed, tá? Como vocês podem ver aí, ela é uma plataforma em inglês, então aqui vai uma dica para todos vocês. É importante ter uma noção de inglês, tá? E aqui eu não estou falando sobre vocês serem fluentes, não. Vocês precisam ter umas noções em inglês para conseguir ler, porque os trabalhos, a língua mundial da ciência é o inglês, então todos os trabalhos do Brasil, da China, sei lá, do menor país do mundo, do maior país do mundo, será em inglês. Então, vocês precisam ter essa noção. E também para a questão das palavras-chave, e muitas vezes para entender aí o abstract, o resumo de um trabalho, também tem o Google Tradutor, né, pessoal? A gente vai dar um jeito, ninguém vai ficar sem entender trabalho nenhum por conta de inglês. A gente consegue entender, mas é bom, é interessante que quem esteja interessado em ingressar nessa parte de ciência, já busque aí estudar o inglês, porque vocês vão ver que basicamente é tudo em inglês que eu vou apresentar para vocês aqui para frente, os trabalhos, tá? Então, aqui, onde está a barrinha para pesquisa, vocês colocam palavras-chave, então, em inglês, né? Eu nunca pesquisei em português, tá? Eu não sei se dá, se vocês colocarem alguma palavra em português ali, se acha algum trabalho, mas vocês podem tentar, eu nunca tentei. Então, coloca ali, então, por exemplo,
physical activity ou training, moderate training, que é treinamento moderado, ou... E aí aqui eu vou ficar falando meu inglês, que eu não gosto muito de falar, mas que não dá para escrever, mas de qualquer forma, você pensa aí uma palavra agora, você, que é da farmácia, que é da biomedicina, que é da educação física, que é da biologia, pensa em uma palavra agora, do que você estuda. Então, pensou nessa palavra, aí você coloca lá no Google Tradutor, se você não sabe inglês, então você pesquisa a palavra e joga aí no PubMed, clica nesse botãozinho aqui, ó, e vai aparecer os trabalhos que estão relacionados a esse tema que você pensou agora neste momento. E se eu quiser pesquisar o meu nome, o nome da Camila, da professora Camila aí, pode jogar o nome da professora Camila, o que tiver de trabalho com meu nome, que tiver meu nome, vai aparecer para vocês. Da professora Isabela, também. Enfim, e daí, pessoal, existem outras formas de encontrar um trabalho científico, que eu não vou abordar isso aqui agora, porque senão também eu não vou acabar nunca mais de falar. E o que é esse segundo link aqui? Então, pessoal, é o seguinte... as revistas científicas, elas publicam os artigos científicos, só que muitas delas não são abertas ao público. Você precisa se cadastrar e pagar ali uma mensalidade para a revista. Então, às vezes você pesquisa o trabalho, só que você não consegue ter acesso a ele integralmente. Pelo PubMed, às vezes você só consegue ter acesso ao abstract, ao resumo do trabalho. Só que você quer ler o trabalho inteiro, porque você achou o trabalho muito interessante. E aí que entra o SciHub. Esse site aqui, através dele, vocês conseguem colocar aqui o nome do artigo, ou o DOI, que é uma forma de identificação do artigo, o PMID, que é outra forma de identificação do artigo, e acessar o artigo por completo, sem precisar pagar, tá? Então, se vocês depois pegarem lá minha lista de referência, vários trabalhos da minha lista de referência que eu vou passar para vocês pelo chat não é aberto, então vocês que quiserem ter acesso ao trabalho integralmente vão ter que acessar o SciHub, tá? Era só para dar um panorama para vocês entenderem como que eu pesquisei todos esses trabalhos que eu vou mostrar para vocês agora. E agora sim, nós vamos entrar nesses protocolos de treinamento. Pessoal, primeiramente, eu vou falar do trabalho de um protocolo de treinamento com humanos. Eu não vou falar muito sobre ele, porque nós não conseguimos muitas informações, eu não pesquisei muitos trabalhos na literatura, mas eu gostaria de ter trazido para vocês informações dentro do laboratório mesmo, que é isso que eu quero falar para vocês, da vivência do laboratório. E eu não consegui muito, por quê? Porque com o humano, é um pouco complicado de apresentar, de trabalhar, porque as pessoas que trabalham com humanos, elas não podem dar informações sem a autorização da pessoa, tá? Esse trabalho, ele já foi publicado e por isso foi fornecido essas imagens, tá? O que eu quero que vocês percebam. Primeiro, esse laboratório é também da Universidade Estadual de Maringá, é do Departamento de Fisiologia, então lá na UEM, num departamento de fisiologia que fica dentro do bloco H79, segundo andar, tem um laboratório que trabalha com humanos, exercício físico em humanos. Então, pessoal, lá eles fazem várias mensurações com a pessoa, né, aqui na esteira. Então, vocês percebem que essa pessoa que está fazendo a atividade física aqui, o protocolo de treinamento desse trabalho, ele coloca, então, uma máscara de oxigênio, então, essa oxigenação, ela será medida e depois ela será avaliada pelos pesquisadores. Se alguém aqui já fez também teste de esforço, que é o que se chama, esse protocolo é teste de esforço, nos médicos, se eu não me engano, é cardiologista que faz também, teve que colocar vários equipamentos, máscaras. E o protocolo de humano, pessoal, ele é um pouco limitado no sentido no sentido da avaliação, tá? Por quê? Porque vocês vão perceber, nos trabalhos que eu vou falar sequentes a esse, que com animais de laboratório, como ratos ou camundongos, nós conseguimos fazer vários tipos de mensurações, experimentos, e que com humanos, obviamente, não são possíveis de ser feitos, tá? Então, aqui é só para exemplificar para vocês, então, dentro do laboratório, aqui é a esteira, né? É uma esteira, então, totalmente adaptada,
para esse tipo de protocolo. E aí, cada pesquisador vai avaliar essa pessoa no sentido da pesquisa dele. Então, se está trabalhando com performance, se está trabalhando com algum tipo de doença, se está trabalhando com algum tipo de intervenção de medicamentos, enfim. Independente disso. Tá. Só um minuto. Tá, pessoal, continuando. Tá, vamos lá. Passando para o segundo protocolo, e aqui o único de humanos que eu vou falar com vocês é esse um que eu estou mostrando da fisiologia. Existem outros laboratórios que trabalham com exercícios humanos, mas foi só para exemplificar para vocês. Eu vou falar mais de animais mesmo. E aí eu começo por aqui com a natação, que eu coloquei lá como exercício aeróbico. Então, pessoal, aqui eu trouxe 2 trabalhos que fazem a natação. Então, nesse primeiro trabalho aqui, ele aborda a isquemia, né, que é a hipóxia, de Proles, e a natação como intervenção para isso. Então, nesse trabalho aqui, que é do laboratório da professora Cristiane Maté, inclusive essa foto é do laboratório da professora Cristiane Maté, eles fazem atividade física para estudar se esses animais que passaram pela isquemia, se eles melhoram ou não. A natação, então, como tratamento, no caso aqui, da isquemia. E aqui é um outro trabalho de um outro grupo, que também avalia, que também avalia os animais, com intervenção de atividade física, e também utilizam a natação. Então, pessoal, como que funciona isso? Aqui, deixa eu colocar nessa segunda foto, que é mais fácil de ver. Então, pessoal, aqui, ai meu Deus, vai ficar travando porque é um videozinho. Tá, eu só quero que vocês entendam o seguinte. Nesse de cima aqui, ó, nesse primeiro, que é o A, é um protocolo de exercício comum. E no B é um protocolo de exercício com peso. Então, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas no rabinho do animal tem um pezinho acoplado. Como funciona? Então, é colocado o animal dentro desse tanque com água. Então, é um tanque que ele tem um tamanho e um tanto de água que já padrão, é protocolo. E o animalzinho é colocado lá. A frequência, a intensidade vai variar de protocolo para protocolo. Eu coloquei aqui no anterior, isso, nesse anterior aqui, ó, que, por exemplo, esse trabalho feito aqui pela Muniz, que é a primeira autora do trabalho, ele foi feito dos 20 aos 52 dias, que foi a natação durante 30 minutos, 5 dias por semana. Então, é uma intensidade moderada, ela não fala de intensidade aqui, mas a natação normalmente eles chamam de intensidade moderada, por 30 minutos, que é uma frequência moderada, e 5 dias por semana, duração, que é uma duração moderada, e a frequência, que é 5 dias por semana, a gente chama de uma frequência alta, que são todos os dias da semana, de segunda a sexta. E aqui, ó, também, foram 30 minutos, 5 dias por semana, durante 4 semanas, que também foi um protocolo que foi o protocolo abordado aqui pelo grupo da professora Maté. Aí vocês perguntam, tá bom, e aí o animal, ele fica nadando nesse tanque? Sim, fica nadando, pessoal, o rato, ele é um nadador nato, bom, diz meu professor Paulo, ele realmente é, quando ele é colocado aí nesse tanque, ele fica nadando. O que normalmente eles fazem? Às vezes, eles afundam e voltam nadando, ficam um pouquinho na superfície, afundam de novo, voltam nadando, ficam um pouquinho na superfície. Às vezes acontece dos animais, eles encostarem a patinha nas bordas, e pararem. E aí, nesse momento, o pesquisador, ele interfere, né, dando ali cada pesquisador, ele aborda sua metodologia de tirar o animal da bordinha para que ele continue nadando.
A natação ela é muito difícil de mensurar a intensidade, justamente porque é um exercício meio que voluntário. Normalmente, quando os pesquisadores querem colocar de intensidade moderada, intensidade alta, eles utilizam o peso na cauda do animal. E normalmente esse peso é referente ao peso do animal. Então, por exemplo, eu tenho um animal que ele pesa 230 gramas. Aí eu vou colocar um peso na cauda referente a essas 230 gramas que o animal pesa. Então, 5%, 10%, 20%, 30% do peso do animal. Tá. Continuando então, pessoal. Eu acho que talvez eu vou passar um pouquinho do meu horário. Não sei. Enfim, mas não começou 6h30, né, Izzy? Então, sei lá, eu acho que eu posso. Enfim, continuando, pessoal. Então, aquele protocolo que eu mostrei para vocês é o da natação. Nós não temos esse protocolo lá no LBSS. Eu acho que já foi feito antes, né? Mas do tempo que eu estou lá, que é desde 2016, não é feito, tá? Continuando, então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o protocolo de força. Falando primeiramente, pessoal, dessa subida em escada aqui com o peso. Então, pessoal, como que é feito isso? Eu vou ter um vidinho logo mais, mas explicando para vocês que aqui, nesse caso, a Carol, que foi a aluna que forneceu essa imagem e o vídeo para a gente, que eu vou mostrar para vocês logo mais, ela trabalha com camundongo, por isso que ele é tão pequenininho assim, tá? Não é rato, é camundongo. Então, como que é feito? É feito uma escada e uma casinha lá em cima, que vocês já vão entender no vídeo. É colocado na cauda do animal, no rabinho do animal, chumbinhos de peso. E aí, pessoal, esses pesos também são baseados no peso do animal. Então, é 50%, 70%, 90%, 100% de overload, que é a mais do peso que aquele animal tem. Então, o animal pesa 230 gramas, no caso de um rato, o camundongo pesa menos. 10% a mais que esse animal vai carregar na cauda. 20%, 50%, 70%. E aí, pessoal, normalmente os treinamentos de força, ele tem um protocolo um pouquinho diferente do treinamento de natação ou de corrida. Agora que eu percebi que eu deixei meio misturado, que a natação e a corrida poderiam estar junto para vocês terem essa noção melhor. Mas eu vou falar bastante da corrida e talvez vocês não se confundam, porque eu vou falar bastante logo mais da corrida. Mas, normalmente, os protocolos de força, ele é um pouquinho diferente, eles são por sessões, então, são por sessões de movimentos. Então, o animalzinho ele tem que fazer essa movimentação de subir essa escadinha com o peso 8 vezes, 12 vezes, e aí é considerado uma sessão. E aí, o pesquisador, ele vai aumentando o peso desse animal, que o animalzinho carrega, referente ao protocolo que ele trabalha no projeto de pesquisa dele. Então, aonde vai estar, pessoal, essa parte de treinamento? Aonde vai estar o protocolo que o pesquisador utilizou? No trabalho, nos materiais e métodos, vai estar lá, protocolo de treinamento, e aí lá vai estar descrito exatamente como foi feito o treinamento daquele animal. É muito vasto, como vocês estão percebendo, que eu estou falando para vocês vão ver logo mais que é maior ainda. E quando você se interessa por um trabalho, se seu interesse é trabalho de força, seu interesse é trabalho aeróbico, então você procura o trabalho, um artigo científico relacionado àquilo, e você vai lá nos materiais e métodos, lá você vai ter todas as informações sobre como foi feito aquele protocolo de treinamento. E aqui embaixo, pessoal, também é um outro trabalho que eu trouxe, que é um treinamento de resistência que previne a perda de massa muscular e também fala aqui de uma parte do fígado. E aqui em cima também, que é um exercício de resistência, estudando, então, a gordura visceral e a gordura marrom em camundongo. Suíça é o tipo de camundongo. Tá, e aqui é o videozinho, então eu vou pôr para vocês. Que é, então, o videozinho de como é feito essa atividade de força, que eu tô colocando aqui para vocês de força,
E aqui, ó, vocês reparem na cauda do animal, que é onde fica acoplado os chumbinhos, os ferrinhos com os pesos. Esses ferrinhos, eles têm pesos específicos, que é para os pesquisadores sabendo exatamente qual é a quantidade de peso a mais que esse animal está carregando. Porque tudo isso, pessoal, precisa estar descrito no trabalho, no artigo científico. Perceberam, pessoal? Então, aqui no caso, a pesquisadora, ela colocou um falcon menor. Falcon é o nome desse plástico aqui, ó, com várias bolinhas de ferro. Cada bolinha tem um peso específico, então aqui eu não sei a quantidade de peso a mais que esse animal está carregando. E aí, essa escada, ela tem um tamanho padrão, e aí ele é colocado na base da escada, e ele sobe, então, o animal ele sobe, então, com esse peso a mais, até a casinha, que é onde, então, a pesquisadora, ela tira, né, o excesso de peso, e aí, se o animal não terminou ainda a sessão de treino, ela vai colocar novamente o animal lá na parte de baixo, colocar novamente o peso para o animal e fazer ele subir mais uma vez. Então, 8 ou 12 repetições é considerado uma sessão. Então, tá. Continuando, pessoal, ainda nos protocolos de força, que foi o que eu falei para vocês sobre agachamento. Então, pessoal, nós não trabalhamos com agachamento também lá no laboratório. Lá no laboratório, como eu já falei, nós trabalhamos só com a corrida. Mas existe um protocolo de estudo de músculo dos membros inferiores. E no caso aqui, ele ainda fala de membros posteriores, que é o que está escrito aqui embaixo, ó. Que foi quando o pesquisador, ele criou esse protocolo, então, lá em 1992. Então, pessoal, esse aqui é o esquema de como é feito esse agachamento no animal. Então, aqui tem uma placa de metal, aqui é uma barra de madeira, aqui é onde ficam acoplados os pesos, e aqui, pessoal, como vocês podem ver, tem um estímulo elétrico. Isso é muito comum quando nós trabalhamos com animal, porque assim como nós, humanos, o animal, ele não faz exercício de forma voluntária no sentido do jeito que a gente quer. Então, você colocar um animal para fazer agachamento, ele não vai fazer agachamento, ele não é preparado para fazer agachamento. E nós também, né, nós temos vários outros estímulos que não o elétrico, mas infelizmente para o animal precisa ser esse estímulo elétrico. Eu já falei anteriormente que é todo um protocolo aprovado por um comitê de ética, tá? Eu trabalho com animal, não trabalho com agachamento, mas lá na corrida nós também temos o estímulo elétrico. E, na verdade, pessoal, é só um leve desconforto, porque o animal, ele se assusta, né? O rato, ele se assusta muito, ele é um animal bem ativo. Então, qualquer estímulozinho, principalmente no rabo, que ele tem bastante sensibilidade no rabinho, então, qualquer estímulozinho que ele sente, ele vai ser o estímulo para ele executar aquilo que o pesquisador quer. Aqui, no caso, é o agachamento. Então, ele coloca o peso, normalmente, este peso está relacionado ao peso do animal, uma porcentagem do peso do animal, e aí, quando é dado o estímulo elétrico, o animal, ele flexiona e estende as pernas. E aí, é feito o agachamento. Pessoal, então, aqui eu coloquei este trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês, é do pesquisador que criou esse método aqui, que é o Tamaki, lá em 1992. Obviamente, esse protocolo ele foi repetido, e aqui é um trabalho mais recente, de 2017, onde alguns pesquisadores utilizaram este protocolo também. Eles colocam adaptado, então provavelmente eles fizeram alguma adaptação a esse protocolo original, não devem ser adaptações muito... que diferem muito o protocolo, porque, como vocês podem ver, eles até utilizaram no trabalho a mesma imagem do pesquisador aqui de 1992. E aí, pessoal, e aqui nessa partezinha em inglês está descrevendo exatamente o que eu acabei de descrever para vocês. Então, é um treino
de 4 sessões por 12 repetições, né? Todo quem está aí na academia entende essa linguagem, que são 12 agachamentos, são 4 sessões feitas nesses animais. Aqui, no caso, ele coloca um peso a mais. Por que fala a mais, pessoal? Porque o animal, ele tem o peso dele. Então, é over, porque é a mais. Então, no caso, é 200 gramas, uma vez por dia, e eles fazem primeiro uma adaptação. Eu não comentei isso anteriormente, mas para atividade física, normalmente os pesquisadores, eles fazem uma adaptação do animal àquela atividade. Então, se eu vou fazer um protocolo, eu não submeto o meu animal logo de cara ao protocolo. Eu tenho um outro protocolo de adaptação, que normalmente é feito entre 1 e 2 semanas, para que então eu comece o protocolo do meu exercício físico. Então, aqui ele faz um protocolo de adaptação por 1 semana. Ele treina esses animais durante 8 semanas. E aqui ele descreve, ó, que a estimulação elétrica é de 20 volts, 0,3 segundos de duração e 3 segundos de intervalo. Tá. E, bom, é mais ou menos isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que esteja ao meu alcance de responder sobre esses protocolos, como vocês estão vendo, eu tô falando de forma geral, e aí vocês perguntam no final, tá bom? Porque não tem como também eu ficar destrinchando coisa por coisa, senão aumenta muito aqui. E aqui, pessoal, é importante também, sempre que vocês vão notar, que os pesquisadores, eles colocam o horário que foi feita essa atividade física. Por quê? Porque, como eu disse no começo, o ciclo circadiano do rato, ele é invertido com o nosso. Então, durante o dia que nós estamos trabalhando e nós estamos ativos, é o período de inatividade do animal, tá? Então, normalmente, quando você vai defender um projeto, quando você vai defender um trabalho, quando você submete um artigo científico a uma revista e tem atividade física, se você não coloca o horário, muito provavelmente isso será questionado, justamente por essa diferença. E aqui um último trabalho também, que também é feito mais novo, mais recente ainda, né, de 2019, que é feito um exercício de força, de resistência, também de agachamento, e aqui ele já descreve, ó, que ele faz por 30 minutos por dia, 5 dias por semana, durante 14 semanas. E aí, as especificidades do exercício, qual foi a quantidade de peso colocado, como se foi incremental ou não, né, ou se foi aumentando o peso conforme o animal foi tendo sucesso nas sessões ou não, é descrito lá na metodologia, como eu falei para vocês. E agora, por último, pessoal, eu vou falar do treinamento de corrida, que é o treinamento que nós fazemos lá no laboratório. O treinamento de corrida, ele é feito nessa esteira, que eu tô colocando para vocês lá no nosso laboratório. Existem outras esteiras, existem até esteiras de humanos que são adaptados para ratos. A nossa esteira lá, a nossa esteira do laboratório é uma esteira exclusiva para animais. Então, aqui vocês, nessa imagem, depois a gente vai ter outros vidinhos para vocês perceberem melhor. Então, aqui é um acrílico que separa as baias, né, as raias de corrida, são 5 raias, cada animal fica em uma, então cabe 5 animais por esteira, obviamente. E aqui, ó, pessoal, não sei se vocês conseguem ver, esse ferrinho aqui, ó, é onde fica o estímulo de choque. Então, o animal, ele não fica parado, ele fica correndo o tempo todo. E aí, os protocolos, eles variam também, conforme cada projeto. Aqui, no caso, então, esse primeiro trabalho que eu estou mostrando para vocês, ele é um protocolo que durou 8 semanas, 5 dias por semana. A corrida, ela já é um pouco mais demorada que treinamentos de força, então são 60 minutos por dia, e aqui ele coloca 70% do VO2 máximo. Quem não está na área da educação física, às vezes não vai entender o que significa VO2 máximo, e o que significa estar 70% do seu VO2 máximo. Mas calma, não hoje, mas na minha próxima apresentação, que será na quarta-feira, eu vou explicar melhor isso para vocês, e eu não sei também se outros professores talvez abordem isso também, mas não fiquem pensando que, ai meu Deus, eu não estou entendendo nada. Não, calma que isso vai ser abordado. Não agora, mas vai ser abordado. E 70% do VO2 máximo, pessoal, ele é considerado uma atividade ainda moderada, tá? Aqui, ó, eu coloquei aqui embaixo
um exercício que ele coloca aqui, ó, endurance, porque ele coloca a inclinação. Então, essas esteiras, pessoal, normalmente elas têm, você consegue, além de controlar a velocidade, o choque, você consegue controlar a inclinação. Então, existem trabalhos que também colocam inclinações na esteira para aumentar a dificuldade do exercício, que é o caso desse trabalho aqui embaixo. Como vocês estão percebendo, eu não estou me atentando ao que o trabalho estuda, tá? Porque a minha intenção aqui é apresentar para vocês diferentes protocolos de atividade física. Mas eu vou deixar, essa aula está gravada, e eu vou deixar a lista de referências. Quem se interessar pelos trabalhos, procura, pode pesquisar, e também nós temos o Instagram do curso, e o e-mail do curso, e vocês podem mandar também as dúvidas para mim e para os outros professores. Aqui, pessoal, são 2 trabalhos que foram executados no nosso laboratório. Aqui, essas imagens aqui são as imagens das esteiras de testes. Lá no nosso laboratório nós temos 2, logo eu vou mostrar em uma outra imagem, e que vocês até conseguem ver os animaizinhos, ó, fazendo o teste. Esse trabalho aqui, pessoal, é um trabalho extremamente legal e interessante do nosso laboratório, feito pela Veridiana, que estuda tumor. Então, ela inocula na patinha do animal um tumor, esse tumor, ele é chamado de Walker 256, e ela faz um protocolo de exercício, aqui, ela coloca desde a adolescência, e estuda o crescimento desse tumor. E aí, se vocês tiverem interesse, vocês podem ler esse trabalho na íntegra, e é muito, muito legal os resultados que esse trabalho apresenta. Assim como nós temos aqui um trabalho feito pela nossa professora Laís, que vocês vão ter o prazer aí de ter as palestras dela. Então, ela analisa aqui no trabalho dela um protocolo de exercício moderado e sobre a proteção contra disfunções metabólicas nos ratos. Essa disfunção metabólica, ela é induz pela High Fat Diet, que é uma dieta rica em gordura, que vocês vão entender nas próximas apresentações, e também são resultados muito legais, muito interessantes, que a professora Laís apresenta nesse trabalho, e ambos os trabalhos foram executados nessas esteiras que tem as fotinhas aqui do lado. Tá, pessoal? Será que vai dar tempo? Eu vou falar rapidinho. Então, como eu prometi para vocês, eu vou falar um pouquinho mais sobre a atividade física, a corrida, que é a atividade física que eu tenho contato e que nós fazemos lá no laboratório. Antes de você começar um protocolo de treinamento, você precisa fazer um teste de esforço. Por quê? Porque a intensidade do treinamento, ela vai variar, normalmente, com o resultado desse teste de esforço. Então, é um teste de esforço máximo, que a gente chama, onde o animal, ele vai até o máximo de esforço que ele consegue. Isso pode ser no teste de esforço para força, para parte aeróbica. Então, pessoal, essa esteira que eu estou mostrando para vocês aqui é a nossa esteira de teste. Então, ela é extremamente legal de trabalhar, porque ela dá vários, ela calcula e ela dá vários parâmetros importantíssimos para a gente. Então, essa aqui é uma esteira individual, tá, pessoal? Só cabe um ratinho por vez, ela é toda vedada. Nós temos aqui, ó, 2 entradas para 2 caninhos de plástico, por onde é injetado o ar e coletado também esse ar para mensurar a quantidade de CO2 e de O2. Todas as análises são feitas por esses equipamentos aqui, ó. Então, esses 3 equipamentos é dessa esteira, esses 3 é dessa segunda esteira aqui que não tá na foto. E aí tudo, pessoal, vai para um programa de computador que depois cada pesquisador vai analisar o que quer do seu animal, e isso vai variar com o protocolo, como eu já falei. O que importa aqui para a gente entender é o seguinte: como que eu faço esse teste de esforço, e como que eu sei que o meu animal, ele tá numa intensidade moderada, que é o tipo de exercício que eu trabalho. Então, pessoal, um exemplo, eu tenho 4 animais, então a gente chama de ninhada, então dentro daquela caixa de plástico, de polipropileno, ficam 4 animais, do meu grupo exercitado. E aí eu vou fazer o teste de esforço um por um, normalmente no horário que eu treino eles. Esse teste de esforço, ele precisa ser feito antes de começar o protocolo. No meu caso, eu faço durante o protocolo, porque o meu exercício ele é incremental.
Então, o meu animal, ele não se acostuma com a velocidade que ele está correndo, porque a cada 15 dias eu faço um novo eu faço um novo teste de esforço, e aí, provavelmente, esse animal, ele já vai estar correndo um pouco mais, o que vai aumentar a velocidade no treinamento dele. Então, eu tenho 4 animais. Rato 1, rato 2, rato 3, rato 4. Coloquei ele na minha esteira de teste. Agora, eu não vou falar de VO2. Por que eu não vou falar de VO2? Porque se o meu animal, ele chega numa velocidade máxima dele durante o teste, quer dizer que ele chegou no seu VO2 máximo, certo? Certo. Então, pessoal, eu tenho um protocolo de teste de esforço, que é um protocolo feito lá por Negrão em 1992, nós adaptamos esse protocolo, que é assim, o animal, a gente coloca ele dentro dessa esteira aqui, e ele fica 5 minutos se adaptando, porque ele é um animal, ele precisa se adaptar ao ambiente novo em que a gente coloca ele. E a partir de 5 minutos, então, a esteira, ela começa a rodar. Nós deixamos o choque ligado em 0,2 milivolts, que é bem fraquinho, é como se fosse um arranhãozinho na nossa pele, assim, é muito, muito fraco. E aí, ela começa a rodar a esteira em 10 centímetros por segundo, então nós não falamos em quilômetros por hora, nós falamos em centímetros por segundo, não tem inclinação, e a cada 3 minutos aumenta 9 centímetros por segundo. Então, 10 passa 3 minutos, 19 passa 3 minutos, 28 passa 3 minutos, 36, 37 centímetros por segundo, e assim vai, até o animal não aguentar mais. E aí, pessoal, quando o animal não aguenta mais, que nós temos aí também uma forma de saber se ele chegou realmente na exaustão, então, se ele não consegue fazer a passagem para essa parte escura aqui 3 vezes seguidas, então esse animal é considerado exaustão, ou às vezes o animal ele simplesmente se rende ao choque, fica lá no choque mesmo, e aí nós temos que tirar o animal. Então tá, então eu tenho que o rato 1 correu até 46 centímetros por segundo, o rato 2, 37, o rato 3, 46 e o rato 4, 37. Como eu vou correr todos em uma mesma esteira, se as velocidades foram perto, assim como aconteceu nesse meu exemplo aqui, eu posso fazer uma média. Então, a média desta caixa ficou em 41 centímetros por segundo. Como que eu faço o meu protocolo de treino? Porque se o meu protocolo de treinamento é uma velocidade moderada, é um exercício moderado, então ele vai de 45% a 65% ou 70% do VO2 máximo, que aqui nós estamos igualando a velocidade final do animal do teste. Então, eu vou calcular o meu protocolo de treinamento mediante a essa velocidade final que ele teve no teste. Então, se a média foi 41, então eu vou fazer 45, aqui ó, no primeiro treino, 55% de 41, no segundo 58, no terceiro 60, no quarto 60, no quinto 63, no sexto 65, e aí eu faço novamente um protocolo de teste de esforço. E por que eu faço isso, pessoal? Como eu expliquei para vocês, a atividade que eu faço e que a Laís fez no trabalho dela é incremental. Eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor na quarta-feira, mas é só para vocês entenderem como que a gente sabe que o animal ele está correndo e ele está fazendo uma intensidade moderada. No caso da corrida, o teste de esforço máximo. E no caso do peso, então, normalmente eles colocam uma quantidade de peso em que o animal consiga realizar uma sessão. Então, por exemplo, no caso do agachamento, que o animal consiga fazer só um único agachamento. Ou no caso da subida da escada, que o animal consiga fazer somente uma subida na escada. Então, este é o máximo do animal. E aí, normalmente, os pesos utilizados nos treinamentos são referente a esse peso máximo. Então, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, e aí vai variar da intensidade que o pesquisador quer trabalhar. Então, aqui, pessoal, é uma foto de todo o equipamento. Então, aqui é uma esteira de teste, essa de cima. Aqui embaixo é outra esteira de teste. Tá, Camila, e aonde que você coloca que o animal vai correr, por exemplo, em 22 centímetros por segundo? Eu coloco aqui, nessa caixinha que vocês estão vendo com a luzinha acesa, aqui e aqui, eu programo a esteira ali. Então, eu programo a esteira para rodar em tanto. E a esteira vai rodar naquela velocidade. Normalmente, o treinamento que nós fazemos no laboratório, ele dura 44 minutos. Então, são 40 minutos correndo na velocidade que o animal tem que correr, 2 minutos no início, que ele corre em 16 centímetros por segundo de aquecimento, e 2 minutos no final, que ele corre em 16 centímetros por segundo, para resfriamento do animal.
Essa é a esteira de teste, pessoal. Então, como você... Aqui embaixo vai um outro acrílico. Ela é totalmente vedada. Aqui são ímãs, que tem tanto no acrílico de cima quanto nesse plástico de baixo, que vão vedar totalmente a esteira. E aqui, pessoal, é onde é dado o choquezinho, o estímulo de choque no animal para que ele sempre corra. Mas é tão fraco que quando o animal não quer mais correr, ele simplesmente para aí no choque. Ele nem grita, na verdade. Aqui estão 2 vidinhos que eu trouxe para vocês, vou mostrar rapidinho. Para vocês verem como que o animalzinho corre e como é feita aqui, ó, a mensuração por segundo do O2, do CO2, da velocidade, de quantas vezes ele para no choque, tudo aqui transportado, né, do equipamento para o computador, tá? Então, primeiramente aqui, ó, para vocês verem. Pessoal, normalmente eles fazem isso mesmo, os animais, tá? Eles não ficam correndo o tempo todo lá no fundo. Eles deixam a esteira trazer eles até aqui e depois voltam a correr. Às vezes eles correm de frente pro choque, às vezes eles correm de trás pro choque. Enfim, eles têm, cada rato aí faz... Tem rato que não corre, simplesmente não corre. E aí a gente exclui esses animais. E aqui, esse segundo vídeo eu fiz para vocês verem aqui, ó, o animalzinho correndo. E aqui o computador gravando tudo que está tudo que está acontecendo ali na esteira. Aqui é a foto da esteira de treinamento. Então, aqui é feito o teste de esforço, e aqui é feito o treinamento dos animais, e aqui é o videozinho de uns animaizinhos treinando. Pessoal, sorte que não dá para sentir cheiro no vídeo, porque senão eu acho que não ia sobrar ninguém nessa sala aqui de vídeo. Tá, pessoal, e bem rapidão. Isabela, se eu tiver que ficar quieta, você me avisa, tá? Eu quis trazer para vocês, então, quais são os trabalhos que nós, agora, neste momento, estão sendo feitos no laboratório, no LBCS, com exercício. Então, aqui tem a Rebeca, a aluna Rebeca de Medicina, a Ana Maria, que faz doutorado, eu coloquei elas duas juntas, porque a Ana Maria ela já está defendendo o doutorado dela, e quem vai dar continuidade ao trabalho da Ana Maria é a Rebeca. Aqui é um aluno de mestrado, que faz mestrado pelo Departamento de Fisiologia, Paulo. Aqui é uma aluna de iniciação científica, Giovana, da Medicina, e aqui sou eu. E aí, pessoal, só para vocês terem um panorama geral do que está acontecendo agora no laboratório. Então, a Giovana, ela é aluna de IC da Medicina, ela faz Medicina na UEM, e ela está no 4º ou 5º ano, não sei, a Isa sabe, porque é aluna dela. E ela faz o quê? Ela faz jejum e exercício físico. Não é jejum intermitente, é jejum só. Então, é um jejum de 8 horas no período diurno, e o exercício é de intensidade moderada, realizado no fim da tarde. São todos ratos e machos, tá? Porque isso interfere muito para quem trabalha com animal, se é macho ou se é fêmea. Normalmente, os trabalhos do laboratório são feitos com macho. A hipótese do trabalho da Gi, é que as alterações provocadas pelo jejum, então as alterações no organismo, que o jejum já faz por si só, seria potencializada pelo exercício físico. Mas, na verdade, essa hipótese dela foi negada, porque o que ela viu foi que foram vistos malefícios, ou seja, não potencializou nada os parâmetros biométricos e metabólicos nesses animais que eram submetidos a jejum e a exercício físico. Entenderam? Mais ou menos isso. Quando o animal, o mesmo animal sofria jejum e exercício físico, ele não tinha um metabolismo tão bom quanto o animal que só fazia jejum ou que só fazia exercício físico. Então, esse é o trabalho da Gi, ela já está finalizando o trabalho dela, já está na parte aí de escrita, mais ou menos isso. Tá, o trabalho que a Ana Maria começou e que a Rebeca vai continuar é sobre exercício pré-natal e dieta de baixa proteína durante a lactação. Então, elas pegam fêmeas, exercitam dos 30 aos 70 dias, colocam essas fêmeas para cruzar com 70 dias. Quando essas fêmeas, elas emprenham, elas continuam a sessão de treinamento. Quando elas ganham os filhotes, quando elas parem os filhotes, a sessão de treinamento
cessada, acaba, e aí, para essas mesmas mães, são dadas, é dada uma dieta de baixa proteína, do 1º ao 14º dia de vida dos filhotes. Para vocês entenderem, a lactação do rato, ela dura 21 dias, então não é toda a lactação, é só os primeiros 14 dias. E aí eles avaliam os filhotes aos 90 dias. Então é para entender se essas mães que sofreram exercício antes de ficarem prenhas, conseguem fornecer a esses filhotes um metabolismo diferenciado por causa do exercício físico ou não. O Paulo, ele trabalha com exercício de alta intensidade durante a gestação, então aqui ele queria mais ou menos analisar se o exercício de alta intensidade durante a gestação feria, né, tipo, o metabolismo da prole. O que é a prole? É os filhotes dessa mãe. Então ele coloca fêmeas gestantes para correr na esteira, só que como é um protocolo de alta intensidade, então ele faz em forma de HIIT, que é intervalado. Então, ela corre bem rapidão, assim. Ela corre uma velocidade alta e depois baixa, alta e baixa, e aí num período de tempo que ele estipula. Todos esses protocolos são pensados, estudados e embasados na literatura, tá, pessoal? São 21 dias de treinamento, porque a gestação dura 21 dias, e depois ele analisa macho e fêmea ao 21º dia, que é o final da lactação, e aos 90 dias, que é quando eles estão jovem adultos, que é para ver se esse exercício de alta intensidade afetou ou não a prole dessas mães, os filhotes. E o meu trabalho, que é o meu trabalho de doutorado, que eu faço exercício físico em prole, em ratos machos, em animais que foram submetidos à dieta de baixa proteína durante a lactação. Então, eu tenho as fêmeas que vão receber a dieta de baixa proteína durante os 14 primeiros dias da lactação. Aí, no 21º dia, essa prole é desmamada, e eu analiso esses animais, essa prole macho. Então, o que eu faço? Eu faço exercício físico nesses animais durante toda a vida deles. Por que durante toda a vida? Porque logo após a lactação, dos 30 até os 90 dias, que é quando nós fazemos os experimentos, esses animais, eles ficam correndo naquele protocolo que eu expliquei para vocês agora há pouco. E aí, aos 90 dias, eu faço as análises. Eu vou explicar um pouco melhor sobre esse trabalho na minha apresentação. Tá, pessoal. E era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu acho que eu me estendi um pouquinho, eu achei que eu fosse conseguir falar um pouquinho mais rápido, mas eu me empolguei. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tinha para dizer. Se ficou alguma dúvida, eu quero que vocês me perguntem, pode abrir o microfone para falar. Mas eu gostaria de agradecer a vocês por terem ficado aqui durante toda essa apresentação. E agora eu passo a palavra para a Isa. Tá. Eu não coloquei agradecimento de laboratório de nada aqui, porque era só um panorama geral, tá, pessoal? Mas tem toda uma equipe por trás de tudo isso que eu falei para vocês agora, inclusive muitos deles são professores que vão falar com vocês no decorrer dessa semana. O meu orientador, que, obviamente, é essencial em todo esse processo, e o laboratório. Enfim, agora eu passo a palavra para Isa. Obrigada, Camila, pela apresentação. Vou abrir, então, para perguntas. Nós tivemos uma pergunta no chat, que eu já vou passar para você agora. Enquanto isso, o pessoal que tem outras dúvidas e curiosidades já podem mandar, tá? O Lion perguntou para a gente no chat, por que são utilizados ratos para essas pesquisas? Qual a vantagem de utilizar rato para pesquisa com exercício? Lion, né? Isso. Então, tá bom. Lion, é assim, eu acho que eu falei brevemente no decorrer da minha apresentação, porque, assim, existe um protocolo, existe um comitê de ética que vai avaliar se aquela intervenção que você vai fazer, independente se é exercício físico ou não, vai causar danos a esse animal, a esse humano. O protocolo de atividade física em humano, ele acaba sendo um pouco mais restrito, como eu disse na apresentação, por conta do que a gente pode fazer com essa pessoa depois. O que isso significa?
os experimentos que eu posso fazer com esse humano depois. Já para o animal, é um pouco mais fácil, porque eu consigo fazer experimentos ex-vivos e in vivos que em humanos seriam inviáveis. Eu vou dar o exemplo de por exemplo, Lá no nosso laboratório, nós temos um experimento que é o carro-chefe, que é o isolamento de ilhotas pancreáticas. Então, a gente pega o pâncreas do animal, a gente tira o pâncreas, a gente coloca ele numa solução de colagenase, que é uma enzima que vai degradar o tecido do pâncreas. Essas ilhotas, elas vão se desprender ali do tecido pancreático, e nós vamos pegar essas ilhotas e estudar essas ilhotas. Como que eu faria isso com o humano? Então, assim, é inviável um tipo de pesquisa desse com o humano. Então, nós acabamos, e a maioria dos pesquisadores acabam optando pelo estudo em animais, pela facilidade de estudar certos tipos de parâmetros, pela facilidade de fazer certos tipos de experimentos, mas não que a pesquisa em humanos não tenha credibilidade, não seja boa. Tem muitos pesquisadores, inclusive eu apresentei para vocês um laboratório que trabalha exclusivamente com o exercício em humanos, e eles têm ótimos resultados, eles publicam artigos com esses resultados. É que a facilidade de estudar em animais, pelo comitê de ética, e obviamente porque também tem N coisas que não tem como fazer com os humanos, torna a pesquisa em animais tão mais forte. No caso do exercício físico, não tem como, por exemplo, trabalhar em célula, ou trabalhar a nível celular, ou a nível de tecido, né? Que outras intervenções podem ser feitas. Obrigada, Camila. Acho que ficou bem esclarecido. Mais alguém tem pergunta? Alguém quer falar ou escrever no chat? Bom, enquanto o pessoal pensa aí se tem perguntas, só um aviso para vocês. Nós vamos controlar a presença para certificado através de um ok que vocês vão me dar no chat, tá? Então, a partir de agora, que finalizou a palestra da Camila, todos que estão assistindo podem mandar ok no chat para a gente contabilizar a presença depois, tá bom?